o Brasil é o segundo país que mais realiza cirurgia bariátrica no mundo. O levantamento é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Bom, para falar conosco sobre as necessidades, os cuidados e o acompanhamento desses pacientes que sofrem de obesidade, nós recebemos hoje aqui no programa Espaço Aberto, pela TV e Rádio Câmara Bauru, a Simone Tonelli Grassi, que é nutricionista, especialista em obesidade e cirurgia bariátrica. Simone, obrigada pela presença. Eu que agradeço, Lidiane. E também a Sabrina Rufino Moreno, ela é fisioterapeuta, especialista em cardiorrespiratória e fisioterapia bariátrica e obesidade. Simone e Sabrina agora também, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Bom, eu sou Lidiane Oliveira, comigo aqui nos trabalhos técnicos pela Rádio Câmara, Carol Garcia, e pela TV Câmara, o Rafael Marobo. Eu queria começar já conversando com as duas. Quais são os critérios para a realização da cirurgia bariátrica? Quem tem a indicação para esse procedimento? Tá, então assim, olha, quando o paciente ele vai ao consultório conversar com o médico sobre ele avaliar se ele tem indicação, é avaliado o IMC, né? Um dos fatores é o IMC, que é índice de massa corporal, né? Então, para o paciente ter indicação para cirurgia somente pela obesidade, ele teria que ter esse índice acima de 40, né? Que seria obesidade grau 3, tá? Agora, tem pacientes que procuram pelo consultório com IMC de obesidade grau 2, que são o IMC acima de 35. Esse paciente também tem indicação desde que ele tenha comorbidades associadas, como pressão alta, colesterol, triglicérides, diabetes, esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Então, tendo alguma comorbidade, já tem a indicação com IMC acima de 35 e, é claro, todo aquele histórico do paciente com endócrino, ortopedista, né? Aquele paciente que vem na luta já há bastante tempo, tem aquele resultado temporário, depois volta a ganhar peso. Então, esse paciente tem indicação para cirurgia. Uhum. Qual é a importância do acompanhamento nutricional e fisioterapêutico antes e após a cirurgia bariátrica? Sobre a fisioterapia, então, o fisioterapeuta ele atua em 3 momentos na cirurgia. Então, o pré-operatório, o período de internação hospitalar e o pós-operatório. No geral, a fisioterapia vai preparar esse paciente que está no quadro de obesidade para a cirurgia na questão respiratória, porque ele vai ter um comprometimento respiratório. Então, a gente precisa proporcionar um fortalecimento da musculatura respiratória e melhorar a expansão pulmonar desse paciente, porque dessa maneira a gente consegue minimizar os riscos do paciente do ponto de vista de aumentar o período de internação, até mesmo do paciente ter que ser levado para UTI e surgir complicações respiratórias, que seriam a telectasia, a hipoventilação que a gente fala, derrame pleural. Então, todas essas consequências após a cirurgia podem causar um comprometimento maior e não só relacionado ao estômago do paciente. Uhum. Agora, um número do ponto de vista nutricional, Simone: de cada 100 habitantes, 50 estão acima do peso, e essas pessoas frequentemente têm dificuldades em modificar seus hábitos alimentares. Esse é um dado da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Por que isso acontece? Por que essa dificuldade? Então, até quando o paciente ele vai no consultório, a gente faz todo um inquérito, né? Na minha parte, com relação ao pré-operatório, a gente conversa tudo para descobrir por que ele ficou obeso, né? Então, não é só porque ele come um monte de comida, a quantidade. Às vezes ele come muito errado, ou aquelas pessoas que ficam muito tempo sem comer também. Então tem que ver todo o histórico desse paciente, avaliar. Então eu também faço acompanhamento antes da cirurgia e após cirurgia, e o antes é dando esse segmento, até pedindo para esse paciente tentar emagrecer um pouquinho, né? Agora, esses dados que a gente tem de a obesidade, ela virou uma epidemia, vamos dizer assim, né? Então essas estatísticas preocupam bem a gente, e são hábitos totalmente errados, né? A vida moderna, a praticidade provocou muito isso. Então comer os fast food da vida, as comidas industrializadas, correria do dia a dia, o pessoal não faz atividade física, né? Então a gente sempre fala que alimentação e exercício é um casamento para a vida inteira, tem que ter. Porque tudo que a gente consome tem energia, tudo que a gente faz, a gente queima energia. Então, manter um peso saudável é você conseguir manter esse equilíbrio sempre. Então, a gente vê que pela vida frenética que a população está levando,
falando de trabalho, filho, casa, as pessoas não estão tendo tempo para se cuidar, né? Fora as doenças que vêm também, que podem acarretar a obesidade também, né? E do ponto de vista funcional, a obesidade modifica o sistema digestório do paciente? Isso é verdade? Modifica. A obesidade, ela pode acarretar uma série de problemas, né? Tanto gástrico como intestinal. A obesidade, ela pode acarretar uma série de doenças que vem junto, né? Com ela. A pressão, o diabetes, até alguns tipos de câncer podem ser ocorridos por decorrente da diabetes. Da obesidade. Bom, o paciente então fez a cirurgia bariátrica e a gente já sabe que no pós-operatório a ingestão de alimentos ela deve ser feita de forma diferenciada. De que forma acontece então o acompanhamento do profissional da nutrição depois da cirurgia? Quanto tempo dura? Quais são os primeiros cuidados? Então, quando o paciente passa comigo a primeira vez no consultório, eu entrego para ele uma apostila. Ele já vai estudar essa apostila para ele seguir ela a partir do momento que ele tiver a alta do hospital. Então, lá no hospital, ele vai receber o cuidado do hospital, né? Só que geralmente o hospital ele segue o protocolo da clínica e o paciente inicia já lá no hospital, no segundo dia após a cirurgia, uma introdução alimentar com líquidos, né? Então, é água e chá. E aí vai evoluindo gradativamente. Eu falo que é que nem uma alimentação de um bebezinho. Você começa no líquido e vai evoluindo. De um líquido, um líquido querendo engrossar, como consistência de um iogurte, depois uma papinha, um amassadinho, até chegar com os 40 dias ele está comendo comida normal. Então, o paciente teve alta, ele começa a seguir a minha apostila. Essa apostila dura 40 dias e ela é dividida em etapas, de acordo com essa consistência. Então, à medida que o estômago dele vai desinchando e eu vou tendo enzimas para digerir, nós vamos melhorando a consistência, acrescentando ingredientes. Esse paciente, ele passa comigo uma vez por mês, né? E, assim, os primeiros 6 meses são fundamentais. Ele é obrigatório, praticamente, ele ter esse acompanhamento. Só que eu tenho paciente no consultório que está comigo já há 2 anos, 3 anos, porque a gente sabe que existe um período de lua de mel com a bariátrica, que mesmo que o paciente, depois de que ele está liberado para comer de tudo, mesmo que ele fizer algumas coisinhas erradas, ele ainda assim continua emagrecendo. Só que isso é ilusão, né? Porque ele não se reeducou, não houve a mudança e depois desses 2 anos ele pode ter o reganho de peso. Então, daí a importância do profissional nutricionista estar fazendo um segmento bem bacana, acompanhando esse paciente, talvez pro resto da vida, pelo menos aquela consulta 2 vezes no ano, entendeu? Mas eu tenho pacientes que estão comigo há 5, 6 anos já direto, todo mês. Joia. Sabrina, agora falando, nós comentamos aqui sobre o ponto de vista nutricional, né? O que é que isso muda no sistema digestório, a obesidade, os impactos que ela causa na estrutura do corpo humano. Existem lesões associadas a esse quadro? Isso, Lidiane. Então, a parte respiratória, principalmente, quanto maior o IMC, maior é o acúmulo de gordura na região do tórax. Então, essa gordura, ela aumenta os prejuízos no aparelho respiratório. Então, a gente observa o quê? Se o paciente ele tá acima do peso, ele tá obeso, junto com o quadro de tabagismo, de asma, bronquite, apneia obstrutiva do sono, a gente tem mais chances dele ter problemas respiratórios. Então, além de o sobrepeso causar problemas, né, nessa estrutura respiratória, então a gente vai ter um comprometimento articular, comprometimento, o paciente às vezes não consegue se locomover direito. Então, a gente vê uma piora no quadro geral desse paciente. Então, a fisioterapia ela vai trabalhar principalmente a parte respiratória, que é a vital, que a gente precisa proporcionar uma qualidade para esse paciente. No caso, não só de quem vai operar, mas do paciente que está acima do peso mesmo. Então, a gente precisa trazer uma melhora na qualidade até do sono, do dia a dia, das atividades rotineiras do paciente. Mesmo assim, acima do peso, a gente consegue ter uma resposta legal com a fisioterapia respiratória. Uhum. E dependendo da fase da vida em que se instala a obesidade na vida do paciente, os danos podem ser permanentes, se ela já acontece na infância ou na adolescência. Eu falo tanto do ponto de vista da respiração, como postura, mobilidade, as juntas. Sim, com certeza. Hoje em dia, a gente vê pacientes muito novos, já com obesidade grau 3, grau 2, grau 3, né? E aí o comprometimento é bem maior, porque um comprometimento de joelho, de coluna, a postura realmente já fica mais com aquela curvatura para frente, com uma cifose. Então, quanto antes a gente conseguir tratar e prevenir
a obesidade e o problema postural e o problema articular é melhor, porque isso com certeza vai piorar na vida adulta e mais depois a vida mais tardia. Então, a gente entrando antes com essa prevenção, consegue melhorar sim esse quadro. Simone, qual é o percentual de perda de peso após a cirurgia? Existe alguma tabela para esse controle? Sim, a gente tem uma tabela que a nível mundial a gente procura seguir ela, né? Para acompanhar esse paciente. Então, assim, no primeiro mês operado o paciente, ele vai perder em média 10% do peso dele, tá? Então, um paciente de 200 quilos, ele perde 20%. Esse seria o normal. Pode acontecer de no início ele perder um pouquinho mais, mas isso não preocupa a gente, porque ele perdeu muita massa magra e água a princípio. Depois, quando ele começar com a atividade física, né, que a Sabrina vai orientando, a Juliana também, educadora física, vai orientando, ele vai repondo esse músculo e essa água e perdendo só gordura, e músculo também pesa, então a perda de peso vai diminuindo. Então, o paciente, ele meio que cria uma expectativa, ele fala, nossa, eu perdi 10% no primeiro mês, em 3 meses eu tô no que eu preciso estar, né? Não é bem assim que a coisa acontece. O paciente, primeiro mês é 10%, segundo mês é 13% no total, terceiro mês 16, 17%, com 4 meses ele conclui 20%. Então você percebe que o primeiro mês é 10% logo de cara, depois ele tem mais 3 meses para concluir 20%. E ele conclui mais ou menos em um ano de 30% a 40% do peso dele. Podendo esse peso, ele chegou no que ele precisava, vai estabilizar durante um ano e meio. E depois pode ter um pequeno reganho de peso de uns 3, 4%. Mais ou menos. Esse seria, em média, o normal, né? Mas a gente tem que estar acompanhando, porque cada caso é um caso. Tem pacientes que perdem um pouquinho mais, tem pacientes que perdem um pouquinho menos. Daí a importância do acompanhamento. Existe algum tipo de alimento que passa a ser proibido na vida desse paciente? Algo que ele nunca mais pode ingerir depois de uma cirurgia bariátrica? Sim, olha, proibido... Eu não proíbo que meus pacientes comam nada, a não ser, assim, na verdade, bagaço de laranja, né? Para quem fez o tipo de cirurgia, a bypass gástrico, né? Que é a cirurgia que tem o desvio do intestino, a gente se preocupa muito com essa obstrução intestinal por conta do paciente engolir bagaço de laranja, pocã, tangerina. Então, esse seria um item que eu proíbo meu paciente de consumir bagaço, mas o caldinho ele pode tomar normal. Agora, com relação à alimentação, a gente sabe que existem alguns vilões que a gente não proíbe, mas, por exemplo, doce, refrigerante, bebida alcoólica, passam a ser os 3 grandes vilões para desconforto do paciente e para reganho de peso. Então, esses 3 itens, que provavelmente foram os causadores da obesidade, né? Um dos fatores. O paciente voltar a consumir isso sem um critério, ele pode ter um reganho. Então, a gente pede que use com moderação. Uhum. E aí, pra gente tirar uma dúvida para quem nos ouve e nos assiste, é verdade que quem emagrece muito rápido acaba tendo que fazer a cirurgia de vesícula futuramente? Então, isso é uma verdade, sim. O que acontece? 50% dos pacientes que têm emagrecimento muito rápido, não necessariamente somente com cirurgia bariátrica. Aquele paciente fez uma dieta super rigorosa e emagreceu. O que acontece? A nossa vesícula é o filtro, né? Então, quando o organismo ele recebe essa carga, a vesícula recebe essa carga grande para filtrar tudo isso de gordura que tem que sair, ela vira uma lama, né? Então aí começa a dar dores abdominais, então o paciente precisa retirar a vesícula. Daí a importância desse paciente não ficar deslumbrado e querer perder em 3 meses o que ele demorou uma vida inteira para ganhar. Então o paciente ele precisa de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, assim, vamos dizer assim, mais ou menos, para chegar no peso ideal dele. Não tem que ter pressa, porque a gente vai perdendo gordura e ganhando músculo. Então o paciente está lá conosco, a gente não quer que ele só emagreça. Para mim, para Sabrina, para a Ju, a gente quer saber do que ele está perdendo. Ele tem que perder gordura e ganhar músculo, né? Então daí é importante a gente estar acompanhando esse paciente ali bem em cima mesmo. Até para que essa mudança seja permanente, não provisória. Com certeza, porque também se esse paciente só emagrece, ele não adere à atividade física, né? Uma mudança de estilo de vida mesmo, ele não vai ter força para abrir um vidro de azeitona. Ele perde tanta massa magra que ele pode levar a sarcopenia, entendeu? E trazer outros problemas. Ele tem dor na perna, dor na coluna, dor no quadril, dor nos braços. E aí ele fala que não faz exercício porque dói. E aí dói porque não faz, entendeu? Então, tanto eu quanto a Sabrina e a Ju no consultório, a gente trabalha muito em conjunto para tentar fazer esse paciente aderir o exercício e a alimentação junto. Sabrina, então, quais são os trabalhos de reabilitação que são feitos depois da cirurgia bariátrica? Certo. Então, o pós-operatório imediato já é realizada uma fisioterapia respiratória no hospital, onde o paciente vai se restabelecer da anestesia geral que ele tomou,
tempo que ele ficou sob ventilação mecânica, então ele precisa de uma recuperação desses prejuízos respiratórios. Logo, a princípio, com 15 dias mais ou menos de pós-operatório, ele retorna para uma avaliação comigo no consultório, onde a gente avalia essa questão respiratória, como ele está, e começa a saída do sedentarismo. Então, começa uma introdução de uma caminhada leve, de acordo com as condições desse paciente, se ele tem limitações ou não. A gente começa com uma introdução da caminhada e, passo a passo, o paciente vai evoluindo, vamos liberando carga aos poucos, que isso é muito importante por conta da cirurgia, não pegar peso. Até que ele tenha a condição de fazer um exercício de fortalecimento. Então, isso é feito a princípio comigo, com a fisioterapeuta, no caso. Após passados 60 dias, se ele não tiver nenhuma intercorrência, nenhuma complicação, dor, né? Aí a gente consegue encaminhar para o profissional da educação física, que no caso é a Juliana da nossa equipe, né? Então, ela começa um processo de fortalecimento muscular com esse paciente. E é um trabalho gradativo e diferente de quem não passou por um procedimento cirúrgico, não é? Isso, a gente tem todos os cuidados, porque essa cicatrização, ela leva um tempo, né? Então, o paciente ele é acompanhado tanto pelo cirurgião, quanto pela nutricionista e por mim, pra gente avaliar se ele tem condição de fazer alguma atividade. Então, a gente vai liberando aos poucos, por exemplo, quando ele pode dirigir, se é uma pessoa que tem filhos pequenos, se pode pegar o filho no colo, se trabalha fazendo algum exercício, alguma força, né, trabalho de força maior, se pode ser liberado para esse trabalho. Então, a gente tem algumas regrinhas, assim, para que o paciente tenha uma boa evolução dessa cirurgia, porque senão a gente pode comprometer, antes dos 60 dias, que é feita a cicatrização, a gente pode comprometer esse resultado do paciente. Ou até mesmo surgir uma hérnia, algum outro problema. Então, existe alguma contraindicação com relação à atividade física ou alguma que é mais indicada para quem já fez a cirurgia bariátrica? Sim, as contraindicações a gente vai de acordo com a avaliação do paciente. Então, geralmente, a maioria dos pacientes já vem com problema de joelho, né? Um exemplo, ou vai colocar uma prótese, a indicação da cirurgia até essa, porque precisa emagrecer para colocar essa prótese, quadril, ou não, tem uma artrose, tem algum problema. Então, a gente tenta evitar exercícios de impacto, a princípio, mais direcionado. Às vezes, o paciente é um paciente idoso também, ele não consegue fazer um exercício mais forçado, então a gente sugere um exercício aquático, menos impacto. Quando o paciente já vai melhorando essa condição, a gente preza o fortalecimento, que é o mais importante. Como a Simone falou, a princípio a perda de massa muscular é muito grande, então não é real que ele perde. Ele sobe na balança, opa, perdi 10, mas não são 10 quilos de gordura, infelizmente. Então, com o exercício, a gente consegue modificar essa manutenção da perda de peso. Então, favorecendo que ele aumente músculo, né, e tenha a perca de gordura. E até modificar aquele conceito de que a gente sobe na balança, vê lá, como você falou, 10 quilos, né? Perdi 10 quilos. De fato, não são 10 quilos de gordura, né? Então, assim, nem sempre o emagrecimento da balança, o que a balança mostra, é algo tão positivo assim quanto parece, né? Não é real, a gente se empolga muito com o que a balança registra, Isso, né? não é real, né? Muitas vezes até o paciente só perdeu líquido porque ele não conseguiu ingerir a quantidade adequada naquele momento, por conta da cirurgia. E aí, por isso que é muito importante a avaliação e ter uma bioimpedância, um profissional que consiga agregar todas essas possibilidades, né, na avaliação, porque às vezes só olhando para o paciente a gente, né, tem uma ideia e depois na verdade é um pouco diferente. Bom, só pra gente finalizar a entrevista, vocês fazem parte, Sabrina e Simone, de um grupo multidisciplinar que trabalha o acompanhamento antes e após a cirurgia bariátrica, e a gente tem falado um pouco sobre isso do ponto de vista nutricional e fisioterapêutico. De que forma as duas especialidades conseguem trabalhar em conjunto? Vocês já deram alguns sinais aqui, né? Sim. Sobre como esse trabalho é realizado. A gente trabalha bem em conjunto, né? Então, a minha primeira avaliação do paciente, eu coloco um exame de bioimpedância. Este exame, ele me dá toda a composição corporal. Ele diz para mim o quanto esse paciente tem inicialmente, antes da cirurgia, de composição corporal, quanto ele tem de água, de músculo, de gordura, quanto tem e quanto ele deveria ter. Baseado nisso, à medida que a Sabrina vai liberando a atividade física para ele, a gente vai começando a fazer esse exame novamente para ver, ele tá perdendo peso, mas do que ele tá perdendo, né? Então, a gente
gente tem esse trabalho e à medida também que a Sabrina vai aumentando a atividade física desse paciente, nós vamos melhorando a dieta, suplementando se for o caso, né, com proteína para ganhar essa massa magra que ele está perdendo, né? A gente suplementa também com vitaminas, minerais, né, o polivitamínico, a vitamina D, a citoniurina, né, que é a vitamina B12 no caso. Então a gente suplementa. Então assim, existe um trabalho muito em conjunto, né? Nutricionista, fisioterapeuta, educadora física, para a gente acompanhar toda a vida do paciente, né, no pós-operatório. E também é muito importante, Lidiane, o paciente que está disposto ou tem curiosidade sobre a cirurgia, ele procurar um profissional que seja especializado na área, né? Eu falo no caso da fisioterapia, como a medicina tem várias áreas da saúde. Então, tem que ser especialista, né, na área a ser trabalhada. Então, no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, lá o paciente ele consegue encontrar os profissionais que atuam na área e que são cadastrados pela sociedade. Então, nós somos membros da sociedade. Então, se você entrar lá, tem um lugarzinho que coloca profissional. Aí você procura pela cidade. Então, se você colocar profissional Bauru, vai sair lá fisioterapeuta, nutricionista, vai sair aqueles profissionais que são capacitados para conseguir tratar esse tipo de paciente. Porque isso é muito importante, porque tem que ter essa troca dos profissionais. Porque senão o paciente ele não é tratado como um só, ele é um todo. Então a gente fala assim, o cirurgião ele é o principal, né? O papel principal na história da cirurgia. Mas se não tiver um acompanhamento, uma equipe em volta de tudo isso, não é um resultado tão satisfatório quanto a gente consegue. Não é um resultado de excelência, né? Que é o que a sociedade hoje pede. Então a dica aí é acessar o site e ter algumas informações. Bom, e a gente agradece então a presença aqui no programa Espaço Aberto pela TV e Rádio Câmara Bauru da Simone Tonelli Grassi, que é nutricionista, especialista em obesidade e cirurgia bariátrica, e também da Sabrina Rufino Moreno, fisioterapeuta, especialista em cardiorrespiratória e fisioterapia bariátrica e obesidade, falando conosco aí sobre o acompanhamento no pré e no pós-operatório da cirurgia bariátrica e também sobre os quadros de obesidade e seus impactos de uma forma geral. Meninas, obrigada pela presença, pelos esclarecimentos. Obrigada eu pela oportunidade. Obrigada, Lidiane. Agradeço também sua sintonia e nós lembramos que este programa vai ao ar pela TV e Rádio Câmara Bauru e fica disponível para você acessar na íntegra no YouTube. Procure o nosso canal TV Câmara Bauru. Até a próxima.